Vou fazer aqui uma breve apresentação. Eu sou a professora Gisele Cruz, muito prazer. Eu trabalho no Instituto Federal do Ceará, Campus Crato, desde 2010. Este é o meu e-mail, gisele@ifce.edu.br. Quem tiver dúvidas ou precisar de algum material extra, pode estar me escrevendo. Eu sou graduada em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Centec 2001, com mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará em 2005, doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa em 2017 e líder do grupo de pesquisa Processamento de Produtos Agroalimentares. Professora do IFCE Campus Crato desde 2010 com as disciplinas de Tecnologia de Carnes e Pescado e Avaliação e Tipificação de Carcaças. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pelo professor Marcos Jacó, para proferir essa palestra hoje, assim como também aos mediadores Débora e o professor Santos, e ao Franz, que vai dividir telinha comigo, nessa roda de conversa. E a todos que fazem parte do projeto Galinha Canela Preta Oficial no Instagram. Assim como também agradecer ao Instituto Federal do Piauí, à Embrapa, Meio Norte. Gente, essas são minhas redes sociais, tá? Meat Quality é meu Instagram profissional, onde a gente publica assuntos regulatórios de produtos de origem animal, principalmente carnes e derivados, assuntos também de diário de aula, meu diário de bordo de aula e ciência e tecnologia da carne. E do lado direito é o meu LinkedIn, tá? O meu perfil profissional. Quais são os objetivos da nossa fala hoje? Nós vamos apresentar as normas técnicas para abate de aves com ênfase a aves caipira. Nós temos aí pelo menos 8 normas técnicas, tá? Descrever as operações de abate de galinha caipira da raça nativa canela preta. Então, sempre que a gente se referir a abate, a gente vai ter que colocar esse nominho antes, operações. Então, operações de abate, ok? Então, aqui vocês, nas figuras, vocês conseguem visualizar uma criação de galinha caipira da raça canela preta, né, da raça nativa. E essa figura do meio é um abatedouro de aves. E, posteriormente, são carcaças de aves caipiras, da raça nativa canela preta. Mas, professora, qual é a diferença entre abatedouro frigorífico e abatedouro? Ambos são de utilidade pública e com a finalidade de abater animais de açougue. Esses animais de açougue, bovino, suíno, caprinos, ovinos, aves, perus, coelhos, né? E o abatedouro frigorífico é aquele que abate os animais e refrigera suas carcaças, ou seja, a transformação do músculo em carne. E o abatedouro é aquele que não possui em suas instalações câmaras frigoríficas. Então, basicamente, a diferença de abatedouro frigorífico para abatedouro é esta. E qual a definição, então, de aves, né? Uma vez que a palestra da doutora Débora foi maravilhosa, onde a gente aprendeu bastante sobre genética, né? Que é uma raça nativa, né? Ela comprovou geneticamente, né? Parabenizar ela pela palestra no encontro passado. Então, galos domésticos é o nome científico da espécie, cujas características são bico pequeno, crista carnuda, pernas escamosas e asas curtas e largas. Então, essa é a definição para aves, né? Aves domésticas. E entende-se como aves domésticas a criação aos gêneros galos, meleágrides, columba, anas, ânser, perdix, faslanos e numida meleagris, que se refere a galetos, frangos, galinhas e galos,
perus e perus maduros, pombos, patos e patos maduros, gansos e gansos maduros, perdiz, chucá, codorna, fazão, que é uma ave nobre, galinha da Angola ou Guiné. No nosso caso, a gente vai se referir aqui ao galos domésticos, que são os galetos, frangos, galinhas e galos. Então, essa nomenclatura, ela vem da Portaria 210 de 1998, que ela é um regulamento que trata sobre abate de aves. Aqui no Brasil, a gente tem uma norma, né, a BNT, a NBR, Norma Técnica 16.389, de 27 de setembro de 2015, onde essa norma ela diferencia frango caipira colonial ou capoeira, galinha caipira colonial ou capoeira, galo caipira colonial ou capoeira. Sendo que o frango caipira, né, são aves oriundas de raças ou linhagens de crescimento lento, destinadas à produção de carne com idade entre 70 e 120 dias, né, no mínimo 70 dias, no máximo 120 dias. Galinha caipira, colonial ou capoeira são aves produtoras de ovos comerciais caipiras, de linhagens ou raças caipiras criadas sob o sistema caipira, que ao final do seu ciclo produtivo destina-se à produção comercial de carne. Galo caipira, colonial ou capoeira são machos acima de 120 dias de idade, maturos sexualmente. A mesma norma, ela nos traz a densidade de alojamento, que seria em torno de 35 quilogramas por metro quadrado dentro do galpão, as aves instaladas, alojadas dentro do galpão, e o mínimo de 0,5 metro quadrado por ave alojada fora do galpão, com idade mínima ao abate de 70 dias, e essas aves, elas precisam, né, obrigatoriamente passar pelo menos, no mínimo, 6 horas de escuro a partir do seu terceiro dia de vida. Então, essas são as densidades de alojamento e as recomendações dessa NBR 16.389, de 27 de setembro de 2015, da ABNT. Mas, professora, quais são os fatores que afetam o crescimento e a qualidade dos frangos de corte? Sabemos que são vários, dentre eles a saúde animal, o bem-estar das aves, porque uma ave com maus tratos ela não vai produzir, né? Então, a ave tem que ser bem tratada, tem que ser bem alimentada. A gente vai falar sobre as 5 liberdades do bem-estar animal, nutrição, então essa ave precisa estar bem nutrida, temperatura adequada, fornecimento de água, água potável, água de qualidade entre 18 e 24 graus, a temperatura da água, status de vacinação ok, a densidade populacional, com ventilação, iluminação, fornecimento de ração e qualidade dos pintos. Então, tudo isso são fatores que afetam o crescimento e a qualidade dos frangos de corte. E para um abatedouro, para aves domésticas, o que a gente precisa? Primeiramente, a localização do empreendimento. A Portaria 210 de 1998 do Ministério da Agricultura, ela traz toda a questão da localização, quantos metros tem que estar distante no caso, tem que estar distante dos centros da cidade, né? O abatedouro ele tem que ser distante, né? A vizinhança, toda essa questão. Também as instalações e equipamentos, banco de gelo e de calor, que seria a caldeira, né, para produzir o vapor, e o banco de gelo para produzir água gelada, né, para o resfriamento das aves. A capacidade de abate dia, é importante a gente saber qual é essa capacidade, tá? Qual é a área, o que é área suja e o que é área limpa, a gente também vai falar sobre isso. Eu acho que tem microfone ligado. Vocês poderiam desligar os microfones, fazendo um favor? Obrigada. Oi? Eu posso tornar todos mudos e você ativa o seu, pode ser? Pode. Aí vai. Aí você ativa o seu. Pronto. Pronto. Ok? Ok. Então, a gente tem a área suja e a área limpa. Tem que ter um pessoal bem treinado, tá?
controle de qualidade por meio de planilhas, né? Principalmente as planilhas por meio de boas práticas de fabricação, procedimento operacional padrão, o PAC, que são procedimentos de processos de autocontrole. A gente vai estar falando sobre isso futuramente também. Legislação sanitária deve ser cumprida. Documentos, que são muitos, a gente vai mostrar aqui alguns para vocês. Embalagem e rotulagem, estação de tratamento de água e efluentes e custo de produção. A maioria dos pecuaristas não sabem, por exemplo, no processo de criação de bovinos, eles não sabem quanto custa uma arroba de um bovino, a produção, né? O custo de produção. Se você perguntar um pecuarista, ele não sabe. Então, você como pecuarista, você como avicultor, precisa saber, sim, qual esse custo de produção para produzir uma ave entre, no mínimo, de 70 dias e, no máximo, 120 dias. Quanto que eu gastei, não só com instalações, equipamentos, mas também com transporte, combustível, enfim, custos fixos, custos não fixos, né? Tem que ter tudo isso bem anotado, bem calculado. O sistema de produção convencional, né, nos galpões, como vocês estão vendo aqui à minha direita, são galpões que alojam 18, 20 mil aves. Né? Tem abatedouros que abate 12 mil aves por hora. Né? Não é por dia, é por hora. Né? A velocidade horária de 12 mil aves hora. Então, um galpão desse praticamente é para atender uma hora daquela indústria, né? de abatedouro, né? Frigorífico de aves. Já no sistema caipira, é bem diferente, né? Mas observem que tem comedouros, bebedouros, tem que estar todos ajustados na altura da ave. Eu gostei dessa foto aqui do lado esquerdo, porque ela está dividindo por lotes. Eu não sei se tem tela, eu não consegui visualizar, mas o ideal é que seja separado os lotes, né? Por ser uma produção menor, né? Para fazer, então, a programação do abate. Então, é importante a separação dos lotes, tá? Mas por que no sistema convencional não tem essa separação de lotes? Porque o crescimento dessas aves ela se dá praticamente igual. A média do peso delas é praticamente a mesma, tá? Aqui, para a gente comparar, né, as características da conformação peso corpóreo, abate e rendimento médio em relação ao peso corpóreo de carcaça e cortes de aves, mais comumente comercializadas no mundo. Quando a gente observa a espécie aqui, no caso de um frango com linhagem comercial e um sistema caipira, né, a gente observa rendimento de carcaça, de peito, coxa e sobrecoxa, que é formado, então, a perna e asas. Quando a gente observa aqui um frango com peso corpóreo, gente, o correto é usar o termo peso corpóreo e não peso vivo, porque vivo o animal já está, é redundante falar peso vivo, é peso corpóreo. Então, o frango, ele com peso corpóreo de 2,39 quilos, de 42 dias, comparando com os que foi cultivado, né, num sistema caipira, o peso corpóreo de 2,64 kg, com 84 dias, né, de criação desse frango, a gente observa que, em rendimento de carcaça em porcentagem, a linhagem comercial ela vai nos dar um rendimento de 70,4%. E o frango cultivado no sistema caipira de 67,5%. Lembrando que as aves do sistema caipira são soltas, elas gastam mais energia, né? Então, é diferente das aves criadas em sistema convencional. Em peito, rendimento de peito, a linhagem comercial vai nos render 24,4% e sistema caipira 20,5%. Coxas e sobrecoxa 33% e 39,6%. Então, observa que para este corte o rendimento é maior, né? O rendimento do frango caipira é maior que o convencional. E asas também. Então, asas no sistema convencional 11,4% e no sistema caipira 14,8%. Então, esses dados é do Gomide, Ramos e Fontes, 2014. Tá?
é importante a gente conhecer, saber os cortes, os nomes desses cortes, a gente conhecer o rendimento. Aí tem um cálculozinho que a gente faz, rendimento de carcaça quente com rendimento de carcaça resfriada, multiplica por 100 e divide pelo peso corpóreo do animal. Então, o frango caipira, ele cresce mais lentamente e é abatido entre 70 e 120 dias. Como o frango caipira é criado solto, então ele gasta mais energia para sobreviver. Isso aumenta o teor de fibras oxidantes, é o músculo esquelético da cor vermelha, né, na carne, deixando-a mais escura e um pouco mais dura. Então, esse fato justifica o porquê que a carne do frango caipira ela é mais escura e mais dura, devido às fibras oxidantes, né, do músculo esquelético da cor vermelha. Mas, professora, onde estão localizados os abatedouros frigoríficos no Brasil de frango de corte? De acordo com o IBGE e Embrapa, né, esses dois órgãos fizeram um estudo entre 2000 e 2017 por região. Então, vocês observam que a região sul, né, ela detém, né, a maior parte de abatedouros frigoríficos de aves no nosso país. A região norte é muito pequena, o nordeste tem um pouco da parcela, então região sudeste e região sul, né, tem maior porcentagem de abate de aves comparando as demais regiões do país. Mas, professora, qual a diferença entre aves, carcaça e carne? Aves é o animal, né, de pena, o animal de bico, né? É um animal de crista, animal, no caso, galos domésticos. A carcaça é o animal abatido, resfriado, onde houve, então, a transformação do músculo em carne. Quer dizer, professora, que a carcaça, se eu não refrigerar, ela vai ser músculo e não carne. Quer dizer que se eu estou na minha propriedade, abati uma galinha caipira, fazer o almoço ali naquele domingo para minha família, eu estou consumindo músculo e não carne. Sim, você está consumindo músculo e não carne. Tá? E a gente vai ver isso também, né, conforme mostra esse próximo slide. Então, para ver a transformação de músculo em carne, precisa da linha de refrigeração. Tá? Então, a gente precisa de resfriar por um período de aproximadamente 16 graus por 30 minutos, tá? E essa se dá por uma imersão da carcaça em água com gelo, que a gente chama no pré-chilling, assim como no chilling, entre 0 e 4 graus por 2 horas. Após essa imersão da carcaça em água com gelo, é que ela vai ser gotejada. O gotejamento é para retirar o excesso de água, porque aqui no Brasil só se pode comercializar a carcaça com até 8% de água, acima disso é considerado fraude, tá? E aí essas aves, elas vão para embalagem e para câmara de resfriamento, tá? Algumas empresas, as grandes empresas também utilizam túnel de resfriamento ou túnel de congelamento que tanto resfria quanto congela mais rápido, em torno de 4 horas. Tá? E a temperatura a menos 40 graus. Mas, professora, agora a gente vai falar sobre legislação sanitária, para vocês entenderem por que a gente necessita inspecionar essas aves antes, durante e após o abate, que é a inspeção anti-morte, a inspeção durante a operação de abate e a inspeção pós-morte. Pois bem, a primeira inspeção de alimento acabado no Brasil foi feita ainda na fase pré-industrial, né, no século XIX. Então, o primeiro decreto, ele foi o decreto 1067 de 1860, com a inspeção do produto acabado e do animal vivo. Posteriormente, em 1933, com o decreto 23.133, veio, então, a regulamentação dos médicos veterinários no Brasil. Então, a partir de 1933, né, veio essa questão da regulamentação. Um ano posterior, em 1934, a regulamentação da inspeção de carnes e derivados,
E então, em 1950, com a Lei 1283, que é a chamada Lei Mãe, com a obrigatoriedade da inspeção industrial sanitária de produtos de origem animal no Brasil. Gente, quando na lei diz assim, obrigatoriedade, não é por favor, com licença, por gentileza, é obrigado. Você é obrigado a fazer, a seguir o que está na lei. Lei não é decreto, nem portaria, lei é lei. Resista-se e cumpra-se. Então, em 1952, com o decreto 30.691, veio então o nosso RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial Sanitária de Produtos de Origem Animal. Em 1971, com a Lei 5.760, veio a federalização da inspeção no Brasil. O que aconteceu na década de 70, professora? Não estou entendendo. Década de 70, vamos lá. O governo ele tirou a responsabilidade dos estados para os abatedouros. Então, os abatedouros tinham que seus médicos veterinários contratados. Só que, foi obrigatório o médico veterinário nos abatedouros. Só que o que estava acontecendo? Pelo serviço de inspeção, né? O que aconteceu nessa década? Acontecia que o industrial, né, o dono do abatedouro, ele pedia favores ao Ministério da Agricultura, falava assim, por favor, deixa passar. E aí, como os veterinários ficavam muito conhecidos entre eles, e não deu muito certo, né, por essas questões de troca de favor. Então, a Lei 7.889 de 1989 veio para a descentralização da inspeção, ou seja, onde ia tirar essa responsabilidade dos estados, né, fazendo com que cada batedouro fosse responsável pelos seus médicos veterinários, pelas inspeções. Aí o decreto 9.013 de 2017 foi o novo RISPOA. Ele já foi alterado 2 vezes. Uma vez em 2017, 2 meses depois, no caso ele foi de março de 2017, então em maio já sofreu uma alteração, e agora recentemente em junho de 2020. Vou citar eles mais adiante. Quando a gente fala de legislação envolvendo a avicultura, envolvendo aves, eu extraí as mais importantes, que é a Portaria 210 de 1998 do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carnes de Aves resfriadas e congeladas. Então, observe, não fala de aves de frango do dia, né? Aquele frango que foi abatido e foi comercializado, ou ela é resfriada ou congelada. A ABNT, NBR 16.389, já falei um pouco sobre ela, avicultura, produção, abate, processamento e identificação do frango caipira, colonial ou capoeira. O RISPOA, o decreto 9.013 de 2017 do MAPA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial Sanitária de Produtos de Origem Animal, alterado 2 vezes em 2017 e 2020. Vou citar eles. A Instrução Normativa número 20 da SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de 2016, do Ministério da Agricultura, onde fica estabelecidos o controle e o monitoramento de salmonela, que é uma bactéria, né, nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de cortes, e nos estabelecimentos de abate de frango, galinha, peru de corte e reprodução registrados no Serviço de Inspeção Federal. E a portaria 74 de 2019, essa portaria ela veio para alterar alguns dispositivos da portaria 210 de 98, sendo eles em relação aos tanques do sistema de pré-resfriadores, gotejamento, temperatura das carnes na entrada da seção dos cortes, frequência de teste do método de controle interno, utilização, comparação dos pesos das carcaças devidamente identificadas antes e depois do pré-resfriamento por imersão. Então, essas são as legislações, né, que a gente... Mas, professora, para abater as aves caipira, tem que estar dentro dessas normas, dessas legislações? Sim. Mas, professora, na minha propriedade, eu posso abater uma galinha caipira e consumir com a minha família? Pode, você só não pode comercializar. Tá? Para comercializar, porque ela tem que passar por inspeção, por ser um produto de origem animal. Falando, então, de microbiologia, nós temos essas duas
legislações. A RDC, a resolução número 12 de 2001, que ela vai deixar de ser válida a partir de dezembro. Então, a RDC número 12, ela vai ser substituída pela RDC número 331 de 2019. Essa portaria, essa resolução, ela foi publicada em dezembro do ano passado, só que deu um ano para ela se adequar, que dispõe sobre os padrões microbiológicos de alimentos e sua aplicação. Então, a partir de dezembro desse ano, é essa resolução que vai estar ativa. E o RISPOA, olha o percurso dele, né? Então, o primeiro foi o decreto 30.691, de 1952, todos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, posteriormente, em 2017, o decreto ele tinha 952 artigos, com a mudança passou a ter 542. Então, o de 52 tinha 952 artigos e o de 2017 passou, então ele foi mais enxuto, né? 542 artigos. E, como eu falei, o RISPOA ele foi alterado 2 vezes, alterado pelo decreto 9.069 de maio de 2017 e, recentemente, agora dia 7 de julho de 2020, pelo decreto 10.491, onde essa alteração foi sobre inspeção ante e pós-mortem de animais, tá? Então, é interessante a gente fazer essa leitura e estar sempre por dentro do que está acontecendo nas legislações. Então, no RISPOA, o artigo 85 ao 101, o de 2017, 9.000 e esse aqui, ó, o que está destacado aqui, o segundo, o decreto 9.013 de 2017, nos seus artigos 85 ao 101, ele fala sobre inspeção antimorte. Os artigos 173 ao 182, da inspeção pós-morte de aves e lagomorfos. Lagomorfos são coelhos. Então, onde se abate aves, abate-se coelhos. Tá? Os artigos 105 ao 111, o abate de emergência, caso alguma ave sofreu alguma injúria mecânica, enfim, algum problema que ela teve que não foi abatida, insensibilizada pelos métodos utilizados, né? Então, abate de emergência. E o artigo 103 fala que é proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso, jejum e dieta hídrica, respeitadas as particularidades de cada espécie e as situações emergenciais que comprometem o bem-estar animal. O artigo 112 nos diz que só é permitido o abate de animais com emprego de métodos humanitários, utilizando-se de prévia insensibilização, baseada em princípios científicos, seguida de imediata sangria. Tá? A gente vai ver quais são esses métodos e como é feita essa sangria. Então, a gente tem o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SIM, o CIE e o CIF. O SIM é para o comércio intramunicipal, ou seja, se aquele abatedouro possui o registro no SIM, que no caso como é municipal, então a autarquia que cuida é a Secretaria de Agricultura, Meio Vigilância Sanitária. Se for estadual, é a Agência de Defesa Agropecuária. Aí no Piauí, eu acho que é a Adagro. E o CIF é o Ministério da Agricultura. Então, é o comércio intraestadual, ou seja, aqueles produtos de origem animal, mel, leite, ovos, pescado e carnes, eles podem ser comercializados de um estado dentro do estado, com o CIE. E o CIF, ele pode ser comercializado fora do estado ou para exportação. E no rótulo do produto tem que vir esses selos, SIM, CIE, CIF. Aí nós temos também o SISB, né, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Então, o SISB está ligado à SUASA, tá? E o SISB ele tem equivalência ao SIM e CIE. Tá? No Piauí, no estado do Piauí, a Lei 6.939, de 2 de janeiro de 2017, dispõe sobre a inspeção sanitária industrial dos produtos de origem animal e cria o Serviço de Inspeção Estadual e dá outras providências. Então, no estado do Piauí, o CIE ele foi criado em 2017. Tá? E o SISB, que é um título de reconhecimento de equivalência, foi, então,
concedida à ADAP, né, Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, não a Adagro, como eu falo, Adagro é em Pernambuco, é a ADAP, tá? Com a portaria 276, de 18 de dezembro de 2019. Então, desde 2019, de dezembro, o estado do Piauí tem, então, o título de reconhecimento de equivalência do CISB, que equivale ao SIM e o CIE. A Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, número 16, de 23 de junho de 2015, estabelece em todo o território nacional as normas específicas de inspeção e a fiscalização sanitária de produtos de origem animal referente à agroindústria de pequeno porte. Mas, professora, o que é uma agroindústria de pequeno porte? Então, aqui do lado direito, né, vocês conseguem visualizar a escala de produção e a capacidade máxima. Então, abate e industrialização de pequenos animais até 5 toneladas por mês, abate e industrialização de médios e grandes animais, 8 toneladas por mês, pescados, fábrica de carnes, ovos, né? Enfim, tem aí as quantidades, né? A capacidade máxima para ser considerada, então, uma agroindústria de pequeno porte. O Decreto 9.918, de 18 de julho de 2019, ele regulamenta, né, a Lei 1.283, de 18 de dezembro de 1950, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. Tá, então, quer dizer, professora, que para ter o selo arte, que é desde o ano passado, 2019, eu preciso ter primeiramente o que no meu estabelecimento? Primeiramente, você tem que adquirir o CISB, tá? Para depois o selo arte. E esse selo arte, que é artesanal do Brasil, para produtos de origem animal, ele pode estar no rótulo, na embalagem do seu produto. E isso traz o quê? Uma garantia que o produto foi inspecionado, né? Vai ter uma garantia de vendas em grandes redes de supermercados, porque essas grandes redes, elas exigem que esses produtos sejam inspecionados. Você chegar com seu frango caipira lá embalado num saco plástico, eles não vão aceitar. E aí vocês podem estar fechando contrato, convênio com esses grandes redes de supermercado também, tá? Aqui eu compro frango caipira que vem de Santa Catarina, e não são todos os estados que têm CISB, que têm esse reconhecimento. Aqui no Nordeste, teve o Piauí ano passado, e esse ano teve o Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Eles tiveram, então, esse mesmo equivalência do CISB, né? Que faz parte do SUASA. Gente, tudo isso é para evitar, né, que as carnes sejam abatidas clandestinamente. O que é uma carne clandestina? São produtos que não atendem os critérios técnicos e as normas sanitárias, sem garantia de procedência, qualidade e segurança. Carne clandestina é caso de saúde pública. Então, observa bem essas duas cenas, onde vocês observam quase que um filme de terror, né? Não tem nenhum tratamento dos efluentes, o sangue não é captado da maneira adequada. Vocês observam as instalações e equipamentos enferrujados feitos de materiais impróprios, né? Vocês observam que as instalações de 0 a 10 é 0, né? Menos 0. Então, com certeza, quem for consumir esses produtos vai ter algum problema de saúde, principalmente salmonela, que é a bactéria, né? Salmonella e Campylobacter jejuni. São duas bactérias que estão bem presentes nesse ambiente aí, e nos frangos. Então, gente, como que acontecia a inspeção no Brasil na década de 30? Observa essas senhoras de vestido, touquinha. Aqui é um processamento de pernil suíno para a produção de presunto. E aqui é para a produção de banha. Então, observa como que era, né? Eles usavam quase uma roupa de marinheiro, né? De short, de camiseta, uma bota, enfim. E aqui a gente observa um abatedouro clandestino e, graças a Deus, a evolução, a gente conseguiu chegar nesse patamar aqui, né? Com o CIF, Serviço de Inspeção Federal, tanto para exportação quanto para as vendas internas, né? De um estado para o outro, de uma federação para outra. E o que a gente pretende mostrar para vocês hoje é algo bem parecido, bem similar ao que eles estão fazendo aí nessa grande indústria, né, de abate de aves.
Então, aqui eu tenho um abatedouro no estado de São Paulo, para vocês terem mais ou menos uma noção como que é, no abatedouro de aves. A gente tem que se preocupar, sim, com a quantidade do volume de água. Se gasta em torno de 20 litros de água por frango, né, para se abater no processo industrial, tá? Então, observem a vizinhança que não tem, né? Tem que ter o tratamento de efluente, geralmente ele no subsolo, é enterrado, você não consegue visualizar os filtros, exceto a lagoa de estabilização. Então, observem a embalagem, o rótulo, tudo certinho. A embalagem primária, essa primeira que vocês estão vendo aqui, essa é a embalagem primária, e essa é a embalagem secundária. O que é uma embalagem secundária? Onde a embalagem primária está dentro dela. Então, a caixa de papelão é a embalagem secundária. E a embalagem de plástico é a embalagem primária. E aqui são as vísceras, no que a gente chama, né? Então, o coração, né? Que são para ser comercializado, né? Que são os miúdos em aves, as vísceras a gente chama miúdos. É isso mesmo. Gente, aqui é um abatedouro de aves caipira aqui em Crato, próximo aqui a Juazeiro do Norte, a cidade onde eu estou. Então, observem, né, a primeira foto, o sistema de criação, o sistema de sangria e sensibilização e sangria, que é esses cones, né? Vocês observam que os manipuladores, os colaboradores não estão vestidos adequadamente, o ambiente também não está adequado, né? Não pode ter nada de madeira, observa essa cadeira aí, servindo de apoio, né? Sem base, não poderia estar aí. A depenadeira. Mas o que eu achei interessante foi que ela é bem dividida entre área suja e área limpa. Então, a gente não pode misturar essas áreas por conta da contaminação. Tá? Então, observa que essa colaboradora, ela põe a ave, né, lá, a ave para ser o quê? É viscerada. Então, lá é a área suja. A área limpa, ela começa na evisceração. Então, essa senhora está eviscerando para que aquela outra lá já pegou as aves evisceradas para pesar, colocar na embalagem, enfim. Então, a gente tem que ter esse fluxo, não pode trabalhar contra fluxo por conta da contaminação. Isso aqui é um abatedouro, capacidade de abate de 4.000 aves dia aqui na minha cidade, sendo que ele não está funcionando, ele só está funcionando 10% de sua capacidade, tá? Vocês observam na primeira foto, onde as aves elas vão ser depenadas e elas vão ser também retirados os calos dos pés. E na segunda foto são o chile e o pré-chile, esses que estão bem aqui do lado. Eu não sei se tem apontador aqui, mas vou apontar aqui com o mouse. Esse aqui é o pré-chilling e aqui é o chilling, que significa resfriadores. Então, as aves, elas são, aqui no caso, primeiro, elas são, depois que elas passam para retirada das penas, né? Aqui, no caso, é a escaldadeira, e aqui no meio, não dá para ver direitinho, mas é a depiladeira. Aqui é para depilar os pés, então essas aves, elas vêm por aqui, elas vêm aqui. Observa que é outra área, não tem nenhum contato, basicamente, com humanos, né? Então, aqui tem a mesa de evisceração, após elas serem evisceradas, vem aqui para o pré-chilling, 16 graus por 30 minutos, e o chilling, 0 a 4 graus por 2 horas, para depois essas aves vir para as salas de corte, elas vêm, observa que as nórias vai mudando o formato delas, e aqui em cima, no outro piso, é a sala de corte. Eu não tenho foto, mas eu tenho aqui um vídeo, vou passar para vocês rapidinho, só para que vocês tenham uma ideia como que é. Vou deixar sem áudio, tá? E esse abatedouro, ele tem serviço de inspeção municipal, o SIM. É um vídeo curtinho. Então, aí, as nórias, que a gente chama, né? Essas nórias, para a pendura do frango, né? Então, essas aves, elas são selecionadas, tem a captura delas, depois elas entram nessa calha, onde elas vão receber um choque, chama-se eletronarcose, depois a sangria, tem um túnel de sangria, elas têm que sangrar por no mínimo 3 minutos, depois a escaldagem, de 52 a 55 graus, é a escalda branda, tá? E depois da escaldagem, vem a depenagem.
Aqui é um abatedouro de aves convencionais, de linhagem convencional, tá? Então, a escaldagem facilitada é a penagem. Não pode, hipótese alguma, os frangos caírem no chão. Tem lei para isso, tá, gente? E aí vem a evisceração. Então, aqui é a área limpa, né? Onde, para fazer, recomenda-se que a evisceração seja os frangos pendurados, para não ter contaminação com as vísceras, tá? Depois elas são lavadas. Esse tipo de lavagem não é adequado, tá, gente? Não é adequado para isso. A gente tem as mesinhas com chuveiro, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma noção de como acontece um abate, né? Esse aqui é que eu falei, que tem uma capacidade de 4.000 aves por dia, podendo chegar até 15.000 aves por dia, tá? Então, aqui, gente, são algumas notícias que eu peguei na internet. Abatedouro de frango caipira impulsiona a agricultura familiar em Tupirantins. Em 2017, o abatedouro, né, num assentamento, eles começaram aqui com 100 frangos caipira por dia, com peso de 2,5 kg e comercializar entre R$ 45 e R$ 50 a unidade. Primeiro abatedouro de aves caipira melhoradas é aberto no Tocantins, com selo de inspeção estadual, o CIE. Essas daqui são as médicas veterinárias do CIE, que vocês observam aqui, essa cruzinha verde, né? Significa dizer que elas são fiscais, tá? A PRAT, Associação de Produtores Extrativistas de Palmeirante, em parceria com a prefeitura, 200 aves por dia, podendo chegar a 500 aves por dia, né? Foi em maio de 2020 essa notícia. E o abatedouro de aves está aberto até 30.000 quilos de frango por mês, atende 70% de Barras no Piauí e pretende também atender o mercado da região. Sendo que esse aqui, eles fazem o frango do dia. Observa aqui as instalações dos equipamentos, né? O cone, a depenadeira, tá? A área que é aberta, integrando aqui a área suja com a área limpa, que não pode, tá? A gente vai falar também sobre isso. Então, aqui só mostrando algumas notícias que eu peguei na internet. Primeira galinha caipira com selo de qualidade registrada na ADAGRO, que é a Agência de Defesa Agropecuária no Pernambuco. Então, observa aí, embalada a vácuo, com rótulo, né, a galinha capoeira. E é nesse padrão aí, é nesse nível aí que vocês têm que chegar, tá? Aqui no Ceará, a gente tem um projeto, né, de projetos arquitetônicos, é um projeto do Sind Alimentos, no SEBRAE, FIEC, ADAGRE, que é a Agência de Defesa Agropecuária, e o governo do estado, para entrepostos de ovos e abatedouros de aves. Sendo que para abate de aves, nós temos aqui o abatedouro de aves de pequeno porte, área do terreno 770 metros quadrados, área construída 149,52 metros, capacidade 250 aves dia, ou 1.104,8 metros quadrados de área de terreno e área construída de 203,69 metros quadrados e capacidade de 519 aves dia. Então, tem aqui e-mail, contato, tá? Para que vocês possam estar entrando em contato com eles. Eu passei para o doutor Marcos as plantas baixas, então elas ficam mais ou menos assim, ó. Aqui é vestuários e banheiro, que tem que ser construída na área externa, e aqui é a pequena agroindústria, o abatedouro. Então, essa planta aí, vocês conseguem visualizar ela assim também, tá? Então, tem esses projetos arquitetônicos aqui. Aí, para vocês conseguirem serviço de inspeção estadual, tem vários documentos, né? A DAP, ela é que passa todos esses documentos para que vocês possam estar preenchendo para adquirir o CIE ou o CISB, né? Então, aqui, gente, são os rótulos. Eu peguei 2 rótulos de frango, lembrando que não posso colocar aqui 100% orgânico, vou já explicar aqui o porquê que eu não posso. Então, eles colocaram aqui 100% natural. Tem que colocar se tem alergênico ou não, né? Não contém glúten, é obrigatório por legislação, enfim. Tem aqui frango se ele é congelado, se ele vem com os miúdos e quais miúdos são, tá? Tem tudo isso, tem que descrever no rótulo, tem legislação para tudo isso, tá? Então, para ser um produto orgânico, ele é um sistema participativo ou certificação por auditoria.
Ele é um sistema participativo de garantia, são grupos formados por agricultores, consumidores, comerciantes, ou organização pública ou privada que atua na rede de produção orgânica. E se for certificação por auditoria, é uma empresa certificadora, credenciada junto ao Ministério da Agricultura, avalia por meio de auditoria se os produtos respeitam os regulamentos técnicos orgânicos desde o plantio até chegarem ao consumidor final. Temos os microfones ligados. José Arcelon, por favor, desliga o microfone. Obrigada. E aí, gente, o Sindalimentos também disponibiliza o Memorial Econômico e Sanitário do estabelecimento produtor beneficiador do produto de origem animal. São documentos importantes que precisam ser entregues. Pode mudar só a ordem ou alguma coisinha assim do Ceará para o Piauí, mas basicamente são os mesmos documentos. Nome da firma, com CNPJ, denominação do estabelecimento, a localização, categoria do estabelecimento, o abatedouro de aves, no caso, a espécie de animais que pretende abater. Gente, tem que descrever. Se você não descrever quais são as espécies, só pode abater as que estão aqui. Se chegar um coelho lá para abater, não pode, se você não especificou, tá? Processo de abate, descrever todo o fluxograma, a velocidade máxima de abate animal por hora, por exemplo, 100 aves por hora, capacidade máxima diária, né, do estabelecimento de abate, né, produtos que pretende fabricar, por exemplo, frango resfriado com miúdo, sem miúdo, frango caipira resfriado com miúdo, só os miúdos resfriados. O que são os miúdos? Moela, fígado e coração. Galinha de Angola resfriada, a procedência da matéria-prima, o mercado de consumo, número aproximado de empregados, número mínimo de empregados, o maquinismo e aparelho, tem que descrever todos os equipamentos, tá, gente? Tudo isso tem que ser bem descrito. A água do estabelecimento, qual é a procedência, o volume de vazão, processo de captação, reservatório e sua capacidade, no mínimo 2.500 litros, sistema de tratamento, de distribuição, destino dado às águas servidas, como é que vai ser a estação de tratamento de efluentes. Até porque, se for para pegar algum financiamento, o banco, por exemplo, ele só libera depois de você apresentar o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental necessita que você diga como vai ser feita a estação de tratamento dos efluentes. Eu trouxe aqui um exemplo de uma ET, que é a estação de tratamento de efluentes, de uma água servida de um abatedouro. Então, primeiramente, a água servida, ela entra essa caixa com grade, se vier alguma pena, algo sólido, essa grade já vai impedir que dê continuidade ao fluxo dessa água servida. Depois vem o filtro com brita. Esse filtro, você não consegue visualizar, ele tem que ser feito, né, no subsolo. A lagoa de estabilização, ela tem que ser impermeabilizada com uma lona de manta preta e a vala de infiltração. Então, tem empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, é necessário se preocupar também com a questão ambiental. Vamos entrar agora na operação de abate de aves caipiras. Então, a gente tem aqui o RISPOA, como eu falei, né, ele foi alterado, o decreto 9.069 de 2017 e o 10.412 de 2020, e temos a portaria 210 de 1998, que ela foi alterada pela portaria 74 de 2019, que é o Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária da Carne de Aves. Então, aqui a gente tem também a ABNT, essa norma brasileira, gente, vocês precisarem dela, eu posso estar disponibilizando, tá? Avicultura, produção, abate, processamento e identificação do frango caipira, colonial ou capoeira. A gente vai falar um pouco sobre ela. Então, essa NBR, ela exige alguns documentos e registros. Lembrando que ela é exclusiva para aves caipiras, né? Galinhas caipira, colonial ou capoeira. Então, como, por exemplo, os documentos que eles exigem? Registrar a origem das aves, devendo identificar o incubatório, linhagem, idade e lote das matrizes. Registrar o uso de todos os insumos e produtos usados no sistema de produção como alimento, lembrando que alimento não pode ser resto de comida, pode ser grãos, frutas, legumes, mas não resto de alimentos para humanos. Desinfetantes, rodenticidas, inseticidas e medicamentos veterinários, incluindo vacinas, registrar o acesso de visitante e veículos ao núcleo de produção, manter arquivados os rótulos e o relatório técnico de produto isento,
dos suplementos vitamínicos e minerais, atestando a isenção de substância proibida, manter à disposição do serviço oficial o registro das atividades de trânsito de ave, cópia das guias de trânsito animal, que é a GTA, das ações sanitárias executadas, dos protocolos de vacinação e medicação utilizada, datas das visitas, recomendações do responsável técnico e do médico veterinário oficial, manter os registros dos treinamentos realizados com colaboradores diretamente envolvidos na produção. Os registros de documentação mencionada nesta seção devem ser mantidos à disposição por um período não inferior a 2 anos, então guardar todos os documentos por 2 anos, manter os registros de análise e tratamento de água também arquivado, né? Manter os registros de controle de roedores, cascudinhos e demais pragas. Para então, agora a gente vai falar de inspeção. Então, a norma, como vocês viram, são muitos documentos exigidos, né? Para garantir que o produto final seja com qualidade, né? Que chegue na mesa do consumidor com o selo, né? Com ou CISB, ou CIA, né? Ou SIM, ou CIF. O CIF já é um pouco mais complicado, né? As exigências são maiores e também o volume de abate também é maior, né? A capacidade de abate é maior. Então, as inspeções nos frigoríficos, elas acontecem de 2 formas, na inspeção anti-mortem e na inspeção pós-mortem. Na inspeção anti-mortem, é mais uma inspeção macroscópica, visual, das aves, e a inspeção pós-morte é feita na sala de matança, né, pelo médico veterinário, lembrando que a inspeção de animais, né, de produtos de origem animal, é exclusiva do médico veterinário, tá? Nós, tecnólogos de alimentos, engenheiro de alimentos, zootecnista, agrônomo, a gente pode trabalhar, sim, na operação de abate, no controle de qualidade, a gente pode estar trabalhando, né, nos PACs, né, nos procedimentos de autocontrole, no manual de boas práticas, nos POPs, mas a inspeção é exclusiva para o médico veterinário, somente ele que pode fazer esse tipo de inspeção. Então, numa operação de abate, a gente tem as pré-abate, operação de abate propriamente dita e pós-abate. A pré-abate é o jejum, apanha e transporte. A operação de abate, pendura, insensibilização, sangria, escaldagem, depenagem, evisceração, pré-resfriamento, gotejamento, classificação e embalagem. E pós-abate é o exame visual macroscópico de carcaça e vísceras, conforme caso, palpação e cortes. Então, para se fazer o abate de aves, né, no RISPOA fala que tem que ter métodos humanitários, e a gente tem a Instrução Normativa número 3 de 2000 do Ministério da Agricultura, que fala sobre o abate humanitário. Assim como nós temos a Instrução Normativa 56 de 2008 do Ministério da Agricultura, ela nos fala sobre boas práticas de bem-estar para animais de produção. E a saúde animal, gente, a ave, ela é o único animal de açougue, né, que ela sofre estresse psicológico. Né? Então, a gente tem que observar os fatores de estresse mental, físico e o misto mental e físico do animal, antes do abate. Então, a gente tem então aqui as 5 liberdades do bem-estar animal. Então, antes de abater o animal, tem que observar se ele vai estar livre de fome e sede. No caso, o animal tem que estar em dieta hídrica, ou seja, oferecer somente água. O período de dieta hídrica, né, de jejum de aves é de 8 a 12 horas, de 6 a 8 horas, no máximo até 12 horas. Esse animal ele tem que estar livre de desconforto, livre de dor, lesões e doenças, livre para expressar o comportamento normal, livre de medo e angústia. Ah, professora, mas para que se preocupar com tudo isso se a ave vai morrer? Se essa galinha vai morrer? Não, gente, a gente precisa sim, porque um animal com maus tratos, ele não vai ter um bom rendimento de carcaça. Um animal com maus tratos não vai ter uma boa qualidade de carne. Então, a gente tem que pensar nisso. Por isso que a gente tem que obedecer às 5 liberdades do bem-estar animal. Então, gente, aqui nessa etapa, apanha e carregamento, eu sei que aqui é de uma linhagem comercial, né? Não é nada parecido com o que vocês têm, até mesmo porque aqui eles estão carregando um caminhão de 3.000 a 4.000 aves. Mas eu trouxe essas imagens para mostrar para vocês como que se deve fazer a apanha. A apanha e o carregamento são etapas bem estressantes, né? Se você fizer na madrugadinha com uma luz azul, as aves elas têm sensibilidade à cor azul, elas ficam mais calmas, então elas tendem a ir em grupo, aquela luz azul fica mais fácil de apanhar. Deve-se apanhar aves pelo dorso, como vocês estão vendo, e de preferência uma única pessoa fazer isso. Tá? Pode-se empilhar as caixas até 3 andares, ou seja, até 3 caixas.
Esse método de empilhamento por lote é para facilitar a apanha, né? Uma forma menos estressante. E depois de carregar o caminhão, orientar o motorista e treinar o motorista a velocidade no máximo de 70 km por hora. As aves que vão embaixo, elas sofrem mais estresse do que as que estão em cima, elas escutam mais o barulho do motor, a quentura do asfalto, a umidade do ar, relativa à temperatura, diferente das que estão em cima, no andar superior. Então, tudo bem, a gente pode não chegar, né, nessa quantidade de 4.000 aves, mas vocês vão precisar transportar suas aves em um determinado tempo até o abatedouro, da sua comunidade até o abatedouro. Então, a gente pode estar dando um treinamento à parte, tem muita coisa para falar, não é só isso, senão eu ia passar a noite aqui falando só dessas imagens aí. Então, eu me comprometo em estar ajudando vocês nesse sentido. Só para vocês terem ideia, uma pesquisa feita em 2011 pela ECO, a redução de lesões em aves ao longo das semanas de treinamento, a semana 1, 2, 3 e 4 da apanha, observa aí como diminuiu as lesões. E onde a gente vê essas lesões? No pós-morte, né, nas carcaças. Então, de 14,67 reduziu para 9,81. E quanto mais treinamento, quanto mais conversando com os colaboradores, esse tende a zerar. Né? Até a consciência, por que você tem que fazer isso? Com amor, né? Com carinho, com dedicação, com bons tratos, sempre. Né? Porque aqui na produção animal não deve ter maus tratos. E aqui são animais aptos ao abate. Então, esses animais nas grandes granjas, eles chegam em caminhões, ficam de 1 a 2 horas descansando, porque é obrigatório no RESPOA, até falei que é obrigatório jejum, dieta hídrica, descanso. Né? Eles ficam no caminhão, porque não se deve pôr essas aves em galpão, elas devem ser abatidas imediato, então fica de 1 a 2 horas descansando para recuperar, né, as energias perdidas, né, o estresse perdido, o estresse durante o transporte. Então, o transporte não deve exceder, né, entre 6 e 8 horas, né, lembrando que ela só pode ter até 12 horas de jejum. Gente, aqui é uma ficha de inspeção antimorte que tem que ter o nome, número do lote, produtor, município, o veículo, né, a placa do veículo, o número de aves e o número de mortes. E a inspeção antimorte é a atribuição do médico veterinário, o exame no desembarque antes do abate. E qual é o objetivo dessa inspeção? Obter certificado sanitário, avaliar o estado sanitário dos lotes, obtenção dos dados zootécnicos, conferir o número de animais a serem abatidos. E as tecnopatias são lesões não patológicas que acontecem no método de apanha, no tempo de transporte e espera, tipos de caixa de transporte, densidade por gaiola. Então, tudo isso está ligado às tecnopatias, ou seja, lesões não patológicas, que não foi ocorrida por bactérias ou protozoários, fungos, enfim. Tá? Então, as tecnopatias é um termo técnico que a gente usa, onde a ave aconteceu essas lesões nelas, né, durante essas quatro operações, né? E que são as principais áreas de lesões provocadas pelo manejo pré-abate em aves: contusão de coxa, fratura de asa, contusão de asa, desarticulação da asa, contusão de peito, ponta vermelha da asa vermelha, principalmente na apanha, né? No carregamento e descarregamento dessas aves no abatedouro. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, para que não ocorra essas lesões, tá? Porque aí é perda para o frigorífico, para o abatedouro. E dessa forma, o exame antimorte compreende avaliar documento, aspecto do animal, comportamento do animal e sintomas de doenças. Isso está lá escrito no RESPOA 2017. O exame visual antimorte das aves é aquele exame macroscópico onde o médico veterinário ele vai inspecionar a avaliação da crista, barbela, cavidade nasal, boca, olhos, cloaca, crista, barbela, se elas estão inchadas, com ou sem hemorragia, se os olhos estão lacrimejantes, com edema, escorrimento de exudado pelas narinas e diarreia, penas arrepiadas, aves apáticas e pena na região da cloaca suja de fezes, sugerindo diarreia. E também se faz de duas formas a inspeção antimorte, a ave em estação e a ave em movimento. A ave em estação
a ave parada e a ave em movimento, como vocês estão vendo ela dentro de uma grade, para ver se ela não se faz em todas as aves, faz uma amostragem ou daquelas aves que estão debilitadas. Então, observa qual é a finalidade do exame visual, é verificar o comportamento da ave em estação, quando ela está em pé, e o comportamento da ave em movimentação, exame da coloração da crista, barbela, cavidade nasal, boca, olhos, cloaca, exame de pele, empenamento, exame das patas. Então, se essa ave tiver com algum sintoma de doença, como, por exemplo, a doença de Newcastle, que manifesta sintomas nervosos, então observar após a morte do animal. Não tem como, né? Tem que fazer o animal vivo, né? Então, seria essas duas formas de estar inspecionando antemorte, a ave em estação e a ave em movimento. Os documentos antemorte são o boletim sanitário, ficha de acompanhamento do lote e a GTA, Guia de Trânsito do Animal. Então, a gente vê aqui a verificação documental antes do abate, é a notificação prévia, ou seja, 72 horas antes do abate, tem que informar para, no caso, a Agência de Defesa Agropecuária, né? O boletim sanitário ele tem que chegar 24 horas antes, né, referente aos lotes que serão abatidos nos próximos dias. E no dia do abate, cópia dos registros, né, no caso, no dia do abate, é a GTA, tá? Então, todos esses documentos têm que ser verificados pelo fiscal, que é um médico veterinário, nessas agências de defesa agropecuária. Então, aqui a gente tem o boletim sanitário, o que esse boletim sanitário ele nos permite conhecer a procedência e número de aves da referida granja, doenças detectadas no lote. Lembrando que as aves caipiras, elas, pelas suas raças nativas, elas são mais resistentes, né, a doenças, tá? Mas mesmo assim, tem que passar pela inspeção do médico veterinário, tá, gente? Se houver algum tratamento, agente terapêutico, seja homeopatia, né, usado durante a criação das aves, deve estar descrito no boletim sanitário, assim como também a data da suspensão da ração com antibióticos ou coccidiotásticos, caso a empresa utilize, e data e hora da retirada na alimentação sólida, suspensão dos comedouros. Tem que informar a data e a hora. Aqui é um boletim sanitário, um exemplo de um documento, que é a ficha de boletim sanitário, onde ela tem que ter dados do estabelecimento, número inicial e final de aves alojada por galpão, as doenças detectadas no lote, enfim, todas as informações durante o sistema de criação daquela ave. A ficha de acompanhamento do lote, né, tem que estar a data do alojamento, número de aves, origem dos pintos, linhagem, todas essas informações aí, como é o programa de luz, ocorrência sanitária, mortalidade diária, data e saída do lote, fornecimento de ração, consumo de água, nível residual de cloro, até isso você tem que declarar aqui. O cloro de 2 a 4 ppm, né? No caso, 2 ppm, quando chega na nossa residência, né? E se você for comprar uma bomba dosadora de cloro, para clorar a sua água, então 2 ppm de cloro. Medicamentos veterinários utilizados, vacina e demais insumos têm que ser declarados também. Aqui é um exemplo de GTA. Esse GTA vai dizer aqui se a ave é adulta, né? É comercial, de corte ou postura, quantos machos, quantas fêmeas, um total. Ou o GTA eletrônico, que é o EGTA. Aqui é um modelo de mapa de registro da destinação de aves passada da inspeção final, dizendo aqui o número de aves, peso bruto, e aí vocês observam que está marcando, né, o proprietário, e aqui está dizendo quantas aves, qual foram as doenças que elas apresentaram na inspeção antimorte. Como, por exemplo, celulite, contaminação, né, se ela abscessos, tá? Artrite, miopatia, o controle de mortalidade de aves no recebimento do abate, tem que também preencher essas fichas. E agora a gente já vai entrar propriamente no fluxograma do abate. Então, a janela de jejum, gente, é a mais importante aqui, a primeira fase aqui, porque as aves, essa operação ela deve ser seguida rigorosamente, porque as aves elas esvaziam o papo de 3 a 4 horas depois que elas comem. Tá? Lembrando que se não for ofertado o alimento, elas vão comer a cama, né? E se elas comerem a cama, vai passar mal, pode contaminar a carcaça,
por conta da contaminação fecal, né, que tem nas camas de salmonela, Escherichia coli, entre outras. Então, de 3 a 4 horas o papo, né, dessas aves, de 12 horas ela só eliminou 25% da digesta. Então, ainda tem 75% para ser eliminado. Por isso que o jejum tem que ser de 6 a 8 horas, tá? E no máximo 12 horas. Ok? Então, o período de jejum é o tempo, você conta o tempo na granja sem ração, no momento que foi suspenso, né? Os comedouros foram suspensos, né? O tempo de captura, o tempo de transporte e o tempo de espera. Lembra que eu falei de 1 a 2 horas de espera sobre ventilação, né? No caminhão esperando, então, ser descarregada para o abate. E a alimentação suspender de 6 a 8 horas, na 6ª hora, a perda de peso. Então, ela já começa a perder, que a gente chama quebra ou perda de peso de 0,2% a 0,5% a cada hora. E após 12 horas de jejum, não se deve abater a ave, porque pode ter rompimento do intestino com acúmulo de gás e redução de espessura, acúmulo de bilis, contaminação na carcaça, endurecimento do tecido revestido das moelas e aderência do papo à carcaça. As aves elas vão estar desidratadas. E uma ave desidratada que ela não teve uma boa dieta hídrica, não vamos conseguir remover bem as penas dela lá na etapa de depenagem. Então, pré-resfriamento, recapitulando, 16 graus por 30 minutos, resfriamento de 0 a 4 graus por 2 horas e o congelamento menos 12 graus. Lembrando que o resfriamento, as aves, elas podem, dessas 2 horas, ainda é no Chile. Depois elas podem ser embaladas e resfriadas em câmaras de resfriamento ou congeladas de menos 12 a menos 12 graus. Então, não se pode comercializar aves sem fazer esse processo da cadeia do frio. Está lá na Brasil 1998, que é a portaria 210 do Ministério da Agricultura. Aqui são critérios de abate e processamento. Vou fazer só um resumo, explicando que no abatedouro, que for abater frango caipira, não posso abater outra espécie, só a caipira. Depois você tem que higienizar tudo para abater outras, seja linhagem convencional, ou galinha de Angola, ou coelhos, tá? Então, não se pode, de hipótese alguma, abater tudo junto, tá? Isso também deve estar escrito no programa de autocontrole, que são os PACs. É exigido para quando você tem o CISB ou o CIE, né, o órgão de defesa sanitária solicita esse documento. Então, o fluxograma de abate, a gente tem aqui a área suja, que é a área quente. Então, a recepção das aves vivas, pendura, sensibilização, sangria, escaldagem, depenagem e evisceração. Tá? Lembrando que, na recepção das aves vivas, tem a inspeção anti-morte, ação do governo. Então, se for o veterinário do município, do estado ou do governo federal, no caso do Ministério da Agricultura. Então, aqui tem a primeira inspeção. Aqui na escaldagem e depenagem também tem uma inspeção prévia. E aqui na evisceração a gente tem a linha de inspeção linha A, B e C, que é o exame externo das vísceras e o exame interno da carcaça, é o A, linha B das vísceras e linha C, o exame externo. Também por um médico veterinário, né, do governo, seja do CIE, do CIF ou do SIM, ou do CISB, né? E aqui, gente, na área limpa, então, nessa área não pode ser interligada à anterior, por conta da contaminação. Lembrem-se disso. Então, vem o pré-resfriamento, carcaça e miúdo, pelo pré-chile e chile, que eu já mostrei para vocês. Lembrando que a sala de cortes, eu vou vender a galinha em cortes, então tem que ser feita em uma sala resfriada a 12 graus, tem lei para isso também. A embalagem primária e a secundária, já mostrei para vocês. Câmara frigorífica e a expedição. Câmara frigorífica de 0 a 4 graus. Bovinos, suínos, caprinos e ovinos é de 0 a 7 graus. Aves de 0 a 4 graus, a refrigeração. E a expedição tem também a ação do governo, né, por meio de uma inspeção das embalagens, verificar se está tudo certinho. Então, a área suja do abatedouro vai da pendura até a lavagem e a área limpa da evisceração até a expedição. Então, essas áreas elas devem ser bem higienizadas após cada operação de abate.
E a inspeção pós-morte, que é efetuada rotineiramente, individualmente nas aves durante o abate, através do exame visual macroscópico de carcaças e vísceras, e conforme o caso, palpação e cortes. Então, observa que cada uma está passando por uma última inspeção, tá? Para serem, então, embaladas, e são médicos veterinários, tá? Aqui é um registro de destinação do Departamento de Inspeção Final, registro de inspeção pós-morte, dizendo que tipo de lesão ou causa, e a condenação se foi parcial ou total, né? Porque essas aves elas podem ser condenadas totalmente ou parcialmente. Se for parcialmente, pode aproveitar os cortes das áreas que não foram condenadas, mas quem é que vai designar isso são os médicos veterinários do Departamento de Inspeção Final, do DIF. Né? Então, eles vão dar o destino final. Aqui, como eu falei, a linha de inspeção, no mínimo 2 segundos por aves, é a linha A, linha B e linha C. Linha A é o exame interno, então os veterinários e as pessoas que trabalham na linha de inspeção vão estar examinando internamente as aves para ver se tem alguma anomalia. Os exames das vísceras, verificar se tem algum problema nas vísceras. E a linha C é exame externo, né? Verificar se tem alguma lesão, enfim. Também é a portaria 210 que traz essas linhas de inspeção, tá? Então, no mínimo 2 segundos por aves. Tem 2 defeitos de carnes. Para qualquer carne de animal de açougue, em aves não é diferente. Então, aqui observem 3 colorações. A do lado esquerdo é uma carne DFD, com pH 6,25. A do meio, uma carne normal, com pH 6,02, e a PSE é uma carne com pH 5,77. Então, a normal é um pH em torno de 6. Se a carcaça apresentou um pH 5,77, que é abaixo de 6, significa dizer que essa carne ela é pálida, exudativa e seca. Significa dizer que quando o animal é abatido, cessa o oxigênio, né? Não tem oxigênio, não é transportado. O animal foi sensibilizado lá na calha de sensibilização e ele recebeu um choque, uma eletronarcose de 50 volts, por exemplo, e aí houve a morte. Então, houve o quê? A glicólise ela foi acelerada. É um estresse agudo, ou seja, um estresse imediato. Então, o ácido lático ele é liberado lentamente e faz com que o pH dessa carcaça ela baixe de 7, que é o animal vivo, pH em torno de 7, para 5,77. Aí observa a coloração. Na carne de aves é esse rosa clarinho, nem é pálida, nem é escura. O DFD já é o contrário, é um estresse crônico. O animal ele vem sofrendo já há alguns tempos, né, horas. Então, o glicogênio ele é liberado lentamente. E aí faz com que o pH, em vez de ser 6,02, é 6,25. Então, fazendo com que essa carne ela seja escura. E então, esses defeitos da carne deve ter condenação total. Não deve ser consumido, tá? Então, manejo pré-abate, recebimento, desembarque e inspeção antimorte, observa, tem que ter um transporte exclusivo para transportar essas aves, não empilhar mais do que 3 andares por caixa, pendura em sensibilização e sangria. Então, está aqui, a pendura das aves, gente, é uma operação extremamente estressante para as aves. Por isso que ela tem que ser 12 segundos para insensibilizar elas quando elas entram nessa calha de insensibilização que a gente chama eletronarcose. Então, a cabeça delas é imergida em água e tem um choque de 50 a 60 volts, e aí vai acontecer, então, a parada cardíaca. E aí, em seguida, vem imediato a sangria, tá? Tem 7 segundos para se fazer essa sangria, tem que ser imediato. E após isso, vocês observam que elas estão dando uma volta para outro setor, da área suja. Agora eles vão vir para escaldagem e depenagem. Né? Observa que lá, depois desse vidro, para lá é onde está a pendura e a insensibilização. Nessa sala do meio é onde está, então, a escaldagem e a depilação. No caso, está o tanque de escalda, essa água quente. Observa aqui
tem um termômetrozinho. Essa água ela vem da caldeira, que está instalada lá fora, né, nas instalações externas da agroindústria, né? E aqui atrás vocês observam a depenadeira, né? Então, aqui as aves não podem, hipótese alguma, cair no chão sem nenhuma proteção, sem terem nada para capturar elas. E aqui são os dedos de borracha, a parte interna da depenadeira. Então, eles devem ser higienizados. Observa a quantidade de gordura, de sebo, né? De sujeiras, sujidades. Então, você não pode estar depenando aves do próximo lote sem higienizar adequadamente, né? E se faltar um dedo de borracha desse, vai ter falhas mecânicas. Então, facilmente você vai observar que na carcaça vai ter rompimento da pele. Então, observa, como eu falei, as aves não podem cair sobre o chão. Então, tem depenadeira que tem capacidade de 6 aves por vez, 8, né, mais ou menos até 8 aves por vez, tá? Evisceração, gotejamento, pré-resfriamento e resfriamento. Então, aqui, gente, é a etapa da evisceração. Lembrando que não é correto eviscerar elas na mesa, teria que estar penduradas para estar fazendo essa evisceração, para evitar que as vísceras entrem em contato com as carcaças. Lembrando que as vísceras podem ter fezes, resíduos de fezes, tá? E aí não pode ter, em hipótese alguma, né, contato com a carcaça. Então, observa esse chuveirinho, né? Tudo em aço inox, tá? Observa os manipuladores vestidos adequadamente com seus EPIs. Aqui é um limpador de moelas, muito, muito eficiente, e super aconselho ter um. Aqui são a área para fazer o pré-resfriamento, tá? A água a 16 graus por 30 minutos, depois de 0 a 4 graus por 2 horas. Para depois, então, colocar elas na câmara de resfriamento. Embalagem, produto resfriado, produto congelado. Então, após resfriar essas aves por mais ou menos um período de 16 horas, aí que houve a transformação bioquímica de músculo em carne, então a gente já vai estar consumindo o que aqui? Carne e não músculo, tá? Lembrando que a gente deve evitar, aqui, pododermatite, é um defeito de calo, né? Quando a cama das aves está baixa, elas têm que permanecer de 5 a 6 centímetros no verão e 10 centímetros no inverno. Então, esse problema de pododermatite aqui não poderia estar acontecendo, é um defeito, é uma condenação, tá? E aqui vem os cortes, você pode fazer em bandeja de isopor com plástico filme ou congelar em sacos plásticos ou embalagens personalizadas, que é bem melhor, né? Com os serviços de inspeção estadual ou o CIA, o SIM, ou o CISB. Nunca pôr as aves no chão, sempre sob estrados de PVC, né? E a forma de comercialização das aves, elas podem ser resfriada ou congelada, temperada ou não, cozida ou defumada, desossada, miúdo, moela, coração e fígado, processadas, empanadas e recheadas. Lembrando que aves, eu particularmente não aconselho a comercialização de aves temperadas, porque o tempero, ele faz com que haja o desenvolvimento de micro-organismos. E os temperos que é feito na indústria é feito por meio de injeção, né? Tem os injetores, tá? É diferente de deixar ali marinando, colocar eles e pôr o frango dentro, né? De molho, digamos assim, né? Marinar, tá? Então, assim, eu aconselho não comercializar aves congelada temperada e carne nenhuma, tá? E os pontos críticos a serem observados na operação de abate: jejum de 8 a 12 horas, voltagem de insensibilização em torno de 60 volts, tempo de sensibilização por aves 70 segundos, 0,70 segundos, tempo de sangria no mínimo 3 minutos, tempo da ave no corredor de sangria 3 minutos, escaldagem de 52 a 55 graus, gotejamento de 2,5 a 5 minutos, tem até 8% de água na carcaça, densidade das aves, das aves nas caixas de transporte, de 21 a 24 quilos, rendimento de carcaça. Esses que estão em azul é exigido pela norma, pela portaria 210 de 98, por isso que eu deixei eles em azul. E esses dois que estão em laranja foram observações minhas. Então, gente, numa operação de abate, você tem que observar isso daí e muito mais. Mas aqui eu fiz um resumão para vocês entenderem.
Então, as perdas que eu falei, né, durante o abate, no jejum, você chega a perder de 0,25 a 0,50 por hora, né, de peso. Na sangria, 2,4%. Lembrando que a ave tem de 4% do peso dela é de sangue, tá? Depenagem, 8,06%. Na evisceração, que são as vísceras não comestíveis, tripas, né, aquela parte lá, 4,25% de perda. E no pré-resfriamento e gotejamento, 8% em relação à carcaça quente. E após o exame, pós-morte, as carcaças devem ter um dos seguintes destinos. Ou ela vai ser liberada para o consumo, para comercialização, condenação ou rejeição total, condenação ou rejeição parcial, aproveitamento condicional, como esse aproveitamento vende só as coxas, só a sobrecoxa, vende só o peito, só as asas, as partes que não estão lesionadas. E quem libera para esse destino é o médico veterinário. Então, está aqui, gente, um exemplo de uma causa de apreensão, a pré-inspeção, se foi na linha A, na linha B ou na linha C, e a condenação, se foi parcial ou total. Quando é total, não aproveita nada. Parcial, dá para aproveitar, né, algumas partes. Para vocês observarem aqui nesse estudo de 2017, as causas de condenação, né, de condenação total, o maior número foi na sangria inadequada. Na escaldagem excessiva, foi 17,38%, e outras contaminações fecais, né, quando não se faz uma dieta hídrica, um jejum bem feito. Então, observem aí, né, a questão da contusão e fratura na condenação parcial, 91,22%, é quase 100% as aves têm problema de contusão e fratura oriundo do embarque e do desembarque na granja e no abatedouro. Então, aqui são algumas anomalias encontradas em aves, né, tecnopatias, síndrome hemorrágica, agente viral, medicamentoso ou micotoxina. Por isso que é importante, gente, a inspeção pós-morte, antemorte pós-morte do médico veterinário, tá? Síndrome ascítica, observa aqui salpingite, que são por essas 3 bactérias aí, contusão e fratura, hematomas após alguns minutos, de 12 a 18 horas, 24 horas, 36 horas e 48 horas depois. E aqui são a coloração dos hematomas até 120 horas. Então, quem vai querer comprar uma ave com essa característica? Ninguém, né? Então, aqui tem as miopatias, gente. A miopatia é também chamada de músculo verde. Quando a ave ela bate muito as asas, então acontece esse problema aí, né? Partes lesadas são condenadas como medida de precaução. Escaldagem excessiva, lembra que eu falei 52 a 55 graus. Não precisa mais que isso, tá? E essa aqui, gente, é a tecnopatia que mais se encontra em abatedor, é a dermatose. É causada por uma bactéria, a Staphylococcus aureus. Vocês estão vendo essas pintinhas, essas de coloração e coloração diferente da pigmentação da pele. A aerosaculite é causada por uma bactéria, a Escherichia coli, principalmente se não for feito um jejum bem feito, né, uma dieta hídrica. Abscessos, né, por enterotoxinas e Staphylococcus aureus. Artrite, quem disse que frango não tem artrite? Tem sim, causado por Escherichia coli ou salmonella, são bactérias, olha aí. E caquegia, né, que são por bactérias, não é um fator de desnutrição das aves, mas sim causado por essas bactérias aí. Colibacilose, a Escherichia coli é a principal agente de infecção alimentares, né, milhares de mortes em crianças recém-nascidas que consomem carne de aves com colibacilose e há algumas contaminações, como todas essas bactérias aí que vocês estão vendo na telinha. E aí, gente, para a gente finalizar, eu vou falar aqui para vocês, eu fiz uma solicitação à Débora e agradeço a ela, né, por ter me atendido. Eu pedi para ela selecionar alguns avicultores. E o que é ser avicultora para você? Eu perguntei para a Valdileia, né? E aí ela respondeu, ser avicultora para mim é buscar a cada dia topo do sucesso. Hoje tenho orgulho de falar que sou mulher, técnica em agropecuária e desempenho atividade no setor de criação de galinha caipira, da raça canela preta. Atividade esta que me traz alegria por estar fazendo o que eu amo de paixão, estar fazendo o que realmente me dá satisfação pessoal. Como é bom
todo dia pela manhã acordar ouvindo cantar dos meus galos lindos, pegar os ovos no aviário para minha mãe Cícera fazer aquele delicioso café da manhã. Isso não tem preço. Só agradecer ao meu bom Deus, a Valdileia de Oeiras, Piauí. Ela também trabalha no abatedouro particular lá em Oeiras. Ela cedeu essas fotos para a gente, né? Todas embaladinhas, certinho. E o que é ser avicultora para você? Nós perguntamos à senhora Euraída, do assentamento Resistência Camponesa de Dermeval Lobão, Piauí. Ser produtora de galinhas caipira, para mim, é uma realização pessoal. Sou agricultora familiar e me realizo com minha criação. Tive e tenho algumas dificuldades na produção, mas me alegro toda vez que vejo um ovo que as galinhas botam, me alegro mais ainda quando nascem os pintinhos. Essa atividade dá dinheiro, mas o criador tem que gostar muito de aves e gostar de trabalhar. Hoje a criação de galinha canela preta é a minha principal renda. E cada dia só me animo mais com esse projeto. Então, são depoimentos inspiradores e emocionantes. E aqui, no caso, essas pessoas do assentamento Portal da Esperança, Zona Rural José de Freitas, Piauí, mostrando aqui o recebimento dos pintinhos. Na Santa Rosa do Piauí, 5 famílias em parceria com o criador Flaviano de Oeiras, Piauí, 100 pintinhos, né, para distribuição. E Rafael Gomes, da localidade de Casinha, da zona rural de José de Freitas, e ele fez aqui não sei se está saindo áudio aí para vocês, mas ele fez um vídeo curtinho dizendo o que é ser avicultor para ele, né? Ele fala da maneira como ele cria os animais, ele gosta da atividade, ele vai mostrar como é que ele faz as suas atividades, né? Ele vai mostrar, né, as aves dentro do galpão, né? Fala também do apoio que ele tem da Embrapa e da Universidade, do Instituto para a Fabricação da Ração. Ele fala da atividade como um todo, né? Então, para mim não está saindo áudio, não sei aí. Mas, assim, ele é curtinho, o vídeo já está terminando. Então, vocês observam que quando as pessoas elas gostam, elas fazem aquilo por amor, né? E tratar de animais não tem sábado, nem domingo, nem feriado, nem Natal, nem Réveillon, nem Carnaval, porque eles precisam comer todos os dias, precisa coletar os ovos todos os dias. E tem que ter um cuidado, tem que ter um olhar sobre a atividade, né? Que o que engorda é o olho do dono, né? Então, é uma atividade que conserva as espécies, que essa raça estava em extinção, né? Até então. E é isso, gente. Pela atenção, obrigada. É muito assunto para a gente tratar em pouco tempo e eu me disponibilizo para qualquer outro momento da gente estender um pouco mais sobre essa fala. Eu agradeço a todos que estão nos bastidores para que essa palestra acontecesse, né? Agradeço ao professor Santos, Débora, da doutora Débora, ao doutor Marcos, ao Franz, que vai dividir tela comigo. Então, agradeço por vocês estarem aqui assistindo e nos prestigiando nessa noite. A gente que gostaria de agradecer, viu, José, pela excelente apresentação, né? Tirou muitas dúvidas aí, com certeza após a palestra do Franz, a gente vai iniciar as perguntas, né? Que já tem várias aqui para fazer a vocês, ok? Então, agora a gente passa a palavra ao Franz, né? Para ele apresentar a questão dos equipamentos abatedores. Ok, Franz? Boa sorte. Boa noite a todos. Professora, excelente apresentação, né? Eu acho que a maioria de nós aqui já está especialista em abatedouro de aves agora, depois dessa explicação ampla e muito completa. Parabéns, ficou muito bem elaborada. Aí eu vou falar um pouco rapidamente aí sobre o meu trabalho, né? Eu tenho uma empresa de engenharia, de consultoria, de processos, de projetos e manutenção em frigoríficos, né? A maioria dos meus clientes são grandes produtores, né? A professora mesmo conheceu uma fábrica de um cliente, ela me visitou em outubro do ano passado, conheceu uma abatedora que abate 12 mil aves por hora, está habilitado para 35 países para exportação, mas também a gente sabe que a história do frango, da galinha, na nossa história, né? Ela tem uma linha do tempo
que começou, já existia frigorífico, abatedouro de aves na década de 40, na década de 50, mas isso era bem raro. E o volume de abate naquela época era pouquíssimo, né? Então, na nossa história, a gente lembra aí que até na década de 70, 80, a gente começou com criar galinha no quintal. Então, cada um criava na roça o seu frango, a sua galinha, e usava aquilo lá para conseguir ovos. E quando, na medida que o animal ia perdendo a produtividade, ele ia para a panela, né? Então, digamos assim, com o crescimento demográfico e a mudança da estrutura das famílias, né, que acabaram saindo do campo, a grande maioria indo para as grandes cidades, ficou praticamente impossível de pegar e suprir todo mundo com essa proteína animal. Teve que partir para a produção de grande escala. Então, é o que a gente tem hoje aí, que é o frango de granja, a galinha de granja, né? Que você hoje produz num ritmo frenético, acelerado, e por causa disso foi necessário criar aí os grandes regulamentos, as legislações, né? Que a professora explicou muito bem aí como é que funciona, os órgãos fiscalizadores, né? Então, você imagine para uma pessoa que, numa época que se falava em produzir no máximo aí 2.000 frangos por dia, hoje abater 360 mil aves por dia, né? Com 2, 3 linhas de 12.000 aves por hora, então é uma coisa muito louca. Então, a maioria dos mercados hoje, a carne que você tem disponível nos restaurantes e nas grandes cidades, são carnes de produção de grande escala, são frangos de granja que foram, através da nutrição, desenvolvidos em um crescimento rápido. E aí, com tudo isso, aconteceu aí o desenvolvimento das doenças e o grande problema do controle sanitário que nós temos hoje, né? E ao longo do tempo apareceu no mercado os problemas, né? No alimento, desde a influenza, né? H1N1, todos os problemas que eles consideram que foram proliferados aí em função das aves migratórias e tal, por problemas respiratórios de ave. Então, esse animal que é criado hoje na granja, em uma grande escala, ele é bem mais sensível e ele acaba sendo um proliferador das bactérias, e isso acaba mutando, se transformando e cada vez mais virando um problema sério para o consumo humano. Então, assim, ao mesmo tempo em que essa escala de produção aumentou e gerou uma demanda de mercado para se fornecer esse produto, né, essa proteína animal de preço barato e de fácil produção, que é considerada a mais fácil das produções, é o da ave. Apesar de ser complexo como todos, ainda se torna uma produção mais fácil do que de outras proteínas animais, né? Então, surgiu também um nicho do mercado, até nas grandes cidades, das pessoas que preferem a galinha caipira, por vários fatores, né? Pelo fator do sabor, da coloração, a textura, é considerado uma carne orgânica. Então, assim, a preferência pelo consumidor por uma galinha caipira, e a gente que gosta de carne também, que consome, sabe o quanto é mais gostoso um frango caipira, uma galinha caipira. Então, isso aí também gerou esse nicho de mercado, né? E a gente sabe também que a facilidade de se conseguir a carne de frango nas cidades mais afastadas, nas cidades mais longe dos grandes centros de distribuição, fez com que produtores de galinha caipira ou produtores independentes também desenvolveram o seu próprio negócio e partir para a produção, tá? Não só para a criação e o abate e o processamento caseiro, ou em feiras, igual acontece em pequenas cidades, distribuída principalmente no norte, no nordeste do país, né? Então surgiu essa oportunidade de se produzir ave caipira também, e de uma forma, de um processo um pouco não tão automatizado e de um volume não tão grande em escala, como acontece aí nos grandes produtores, né? Então, assim, hoje você precisa se preocupar, quem quer tomar a decisão de construir um abatedouro, o seu próprio abatedouro, ele tem que se preocupar com algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho lá uma capacidade de produção e eu consigo abater 1.000 frangos por dia, 1.000 galinhas por dia, ou misturando frango, galinha e galo, enfim. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, esse cara tem que escolher, ou pelo menos desenhar qual que vai ser o processo dele. Olha, eu produzo
as minhas granjas são num determinado lugar, e você tem um custo de transporte dessa ave até a indústria que você vai abater, até o seu abatedouro. Né? Então, assim, o que faz hoje um negócio ser viável ou não? É o custo versus o que você vai ter de retorno. Então, não adianta você também querer fazer um frigorífico ou construir um abatedouro e querer já partir para a neura da automação dele, se você não tem uma logística do produto lá na agropecuária, né, onde você criou, onde você engordou, até o processo do abate. Você tem que pensar nesse custo. Tá? Então, você vai escolher um terreno próximo à sua propriedade para você construir esse abatedouro. Tá? A primeira coisa que você tem que preocupar, o abatedouro ele necessita muito de água. Tá? Se você for ver no processo, a professora estava explicando ali, do processo da área suja, então do início lá da chegada da ave até o pré-resfriamento, você vai consumir pelo menos 1,5 litro de água por ave. Tá? Depois você entra no pré-resfriamento e na sala de embalagem, sala de cortes, para você cumprir todos os procedimentos de boas práticas de fabricação, para você cumprir com tudo que é importante para a qualidade da ave e atingir os padrões de temperatura e de boas práticas de uma forma geral, você vai chegar no final do processo pelo menos aí a uns 16, 17 litros de água por ave, se você cumprir certinho o regulamento, tá? Que está na portaria 210, a professora estava explicando bem aí. Então, não adianta você escolher um território que não tem água. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Esse local tem energia disponível, você vai ter que investir em geração de energia. Por quê? Porque se você já vai partir para um frigorífico, o que você vai consumir de energia elétrica nele para poder resfriar essa carcaça, para depois você, aliás, começar pré-resfriando, depois resfriando ou congelando, quem optar pelo processo de congelamento, você vai ter que ter energia elétrica. Tá? Aí você vai ter que escolher, dentro desse território, o relevo adequado, porque você vai ter que colocar o processo de acordo com o fluxo. Onde a ave vai chegar, como é que você vai abater, como é que você vai viscerar, como é que você vai pré-resfriar, e tudo isso tem que estar já construído de uma forma que facilita o processo do escoamento. Porque da área suja, você não pode escoar para a área limpa. Né? Então, você já tem que desenhar a fábrica de forma que facilite esse transporte de resíduo, né? Que a gente chama de resíduo, mas nada mais é que um subproduto. Tá? E aí você tem que fazer algumas escolhas na fábrica. Começa pela velocidade que você quer abater. Quantas aves você quer abater por dia? Quantas pessoas você vai precisar para trabalhar lá? Não adianta você achar que eu tenho bastante frango e já querer comprar máquina e já querer investir em instalação, se isso depois vai te gerar um custo fixo que no final não vai te dar lucro. Então, você tem que fazer esse estudo para você chegar no melhor layout. E o ponto de partida é como é que eu quero começar. Isso vai ter que ter um plano diretor. Nos próximos 10 anos, eu quero ampliar minha fábrica, eu vou aumentar isso cadencialmente de uma forma que eu consiga fazer isso com os próprios recursos. Então, não adianta você não adianta você querer construir uma fábrica totalmente automatizada ou já querer colocar equipamento. Mas você já tem que começar com as decisões certas. Isso já começa no papel ali, na hora que você vai elaborar a sua fábrica, né? Montar o seu layout, saber o tamanho da edificação. Então, eu recomendo que vocês aproveitem os órgãos, a disponibilidade das informações que a professora Gisele recomendou, né? Eu posso ajudar vocês no meu trabalho também de consultoria, caso vocês queiram partir para um processo já semi-automatizado ou com o mínimo de automação possível, dependendo da escala. Eu acho que a gente poderia falar assim, para começar a viabilizar um processo semi-automático, a gente tinha que estar falando pelo menos em 2.000 aves por dia, para falar em automação. Mas existem decisões que você toma dentro da fábrica, por exemplo, na hora de você montar sua barreira sanitária. Independe de ser 500 aves por dia, 1.000, 2.000 aves por dia. Você tem que, do ponto de vista sanitário, você já tem que construir algo que atenda. Porque se amanhã ou depois você quiser ampliar, você não perde o investimento que você fez no início. E todas as decisões dentro da fábrica, o piso ideal, a parede ideal, o forro ideal, a luminária certa para você usar, o suporte da caixa, o tipo de caixa, esses tipos de decisões, eles devem ser tomadas com base no que, do ponto de vista sanitário, atende as boas práticas de fabricação. Tá? Então, beleza, falamos aí, a professora explicou bem o processo. O que eu posso colocar de equipamento automático?
Bom, tudo é relativo à quantidade de ave que você vai abater, a quantidade de pessoas que você quer colocar na linha. Tá? Você pode comprar uma linha que você pode começar abatendo ali 500 aves por hora, mas que ela pode, a longo prazo, a médio prazo, chegar até 2.000, 3.000 aves por hora. Vai depender da velocidade que você vai colocar no equipamento, vai depender da quantidade de pessoas que você quer disponibilizar no processo. Tá? E tudo isso, você tem que fazer a conta do investimento visando já lá na frente o mercado que você tem. Então, a tomada da decisão primeiro é da construção da fábrica, mas você tem que pensar também que aquilo vai gerar um resíduo. A pena, o sangue, os não comestíveis, como é que você vai tratar isso aí? Você vai fazer uma compostagem? O volume que você tem de produção, ele já compensa você processar isso também, transformar ele em farinha, em óleo, já industrializar isso aí para a própria produção da ração do animal. Então, essas análises precisam ser feitas antes de você fazer o investimento, antes de começar o processo, do ponto de vista industrial. Tá? Você tem que escolher a geração de vapor ideal, porque você vai precisar produzir vapor para escaldar o frango. Você vai fazer isso com energia elétrica, o custo dessa energia elétrica compensa. Tá? Então, são pensamentos, são perguntas que você precisa fazer e que você precisa montar esse questionário e começar a quantificar isso. Tá? Tanto do ponto de vista do investimento, quanto do ponto de vista de viabilidade, do retorno que isso aí vai te dar. Tá? Falando em refrigeração, você vai ter que ter uma sala de máquinas que vai ter que produzir o mínimo possível de gelo, o mínimo possível de frio, para você resfriar, congelar essa carcaça, entendeu? Então, assim, o mercado, ele disponibiliza hoje de equipamentos caseiros, ele tem depenadeiras que produzem aí, depena 6 frangos a cada vez, e tem equipamento que depena 12.000 aves por hora. Então, você tem que entender bem qual que é a vocação do processo que você quer elaborar. Né? Agora, o que eu digo que é o mais importante de tudo isso é como é que você vai vender esse produto. Porque não adianta você pensar num processo automático ou semi-automático, num investimento, e não saber que retorno que isso vai te dar. Né? Então, a que preço você vai vender esse produto? Né? Você vai conseguir colocar ele numa distribuição comercial? Você vai vender ele em feira? Vai ter um açougue parceiro? Você vai distribuir na comunidade? Como é que funciona essa logística? Né? Então, eu acho que a decisão na hora de entrar para um processo produtivo de abate frigorífico, ele começa desde a escolha do terreno, desde a distância da granja até a fábrica, né? O transporte que você vai fazer, depois dentro da fábrica, como é que você vai processar tudo isso, e no final, qual que é o seu nicho de mercado? Se você vai ter depois condições de agregar valor no produto para receber esse retorno, entendeu? Então, assim, eu até pedi para o Marcos Jacob tentar passar aí um vídeo de um parceiro que eu tenho que está ofertando uma linha de equipamentos seminovo que produz aí até 2.000 aves por hora, mas você pode começar produzindo 250 aves por hora e vai ter equipamento na medida que você for aumentando, você vai colocando mais gente no processo, tal. Um equipamento que no preço que ele passou aí com 130, 150 mil reais, você consegue semi-automatizar todo o processo já dentro dos regulamentos que você tem de processo de abate. Tá? Mas o que eu recomendo? Que ninguém saia fazendo investimento grande assim, achando que vai dar o retorno de imediato. Né? O que eu recomendo é que você faça um projeto, monta um plano diretor, começa produzindo com a escala que você consegue, na medida que você vai aumentando sua estrutura, vai fazendo o investimento certo por grau de prioridade. Tá? O que eu acho que é muito importante hoje para dentro de um processo é a depenagem, escaldagem e evisceração, do ponto de vista de automação, porque o que você faz o produto hoje, o diferencial de um produto de qualidade hoje, é você realmente produzir ele com boas práticas de fabricação. A gente viu nos vídeos ali que a professora passou, que tinha produção, pessoal manipulando o produto em cima da mesa, junto com sangue, junto com víscera, né? Então, assim, a gente sabe que o processo caseiro, ele gera um pouco mais de risco, né, de contaminação, o que vai depois fazer com que a sua fábrica ela tenha um diferencial de qualidade, são as boas práticas de fabricação. Então, talvez você não automatiza totalmente um processo, mas você cria uma condição de produzir aquilo
sem contaminação cruzada, né? Fazendo o mínimo de contato manual possível com o animal, na área de evisceração, por exemplo, não deixar o resíduo não comestível tenha contato com a carne, tá? Então, assim, eu até montei uma apresentação da minha empresa, mas eu não consegui colocar aí para apresentar, né, Marcos? Agora, se o Marcos conseguir passar aí o vídeo que eu passei para ele aí, desse equipamento, que eu diria que é o investimento de fábrica, para dentro da fábrica, para o layout, um produtor aí do porte de vocês começarem a falar em automação, que nesse caso aí custa de 130, 150 mil. Tá? E aí, só para falar um pouco das áreas externas, né, quando a gente falou aí dos resíduos que geram, né, da licença ambiental, né, do impacto ecológico, do impacto no meio ambiente que você gera quando você produz uma carne, né? Desde o efluente, que você tem a responsabilidade de tratar ele, então que você vê às vezes em pequenas indústrias, em locais mais afastados, que as pessoas não se preocupam em dar o devido fim para o resíduo, né? Acaba poluindo rios, gerando aterros e com importantes impactos ambientais aí que no futuro a natureza pode nos cobrar caro. Então, hoje você consegue extrair resultado de qualquer desses resíduos, de qualquer desse subproduto. Tá? E uma outra coisa que eu recomendo, já que vocês têm um grupo grande de produtores, é daqui a pouco tentar unir o maior número de produtores possível em regiões próximas, para centralizar essa parte de repente, uma espécie de cooperativa, né, sugestão, para vocês poderem organizar desde a parte de agropecuária, o tratamento do subproduto e depois a distribuição desse produto no mercado. É uma dica de que funciona, né? Se vocês se organizarem e conseguir criar um elo entre os produtores para poder fazer essa distribuição de uma forma, do ponto de vista de logística, economicamente viável, é uma dica boa. Tá? Marcos, se quiser tentar aí apresentar o vídeo. Ô, Franz, realmente aqui tá com problema. Eu acho que alguma coisa no arquivo não compatibiliza. Já tentei Ele aqui. está em extensão MP4, eu realmente não consegui. Mas assim, eu vou, acho que dá para anotar aqui o meu contato. Deixa eu ver aqui como é que faz. O meu telefone. Mas você pode botar no chat depois aí ao lado. Uhum. E aí o pessoal todo tem acesso. Eu estou colocando aqui, ó, esse aqui é meu telefone celular, tá? Meu e-mail. Tá? E esse número meu aí é o WhatsApp. Se vocês quiserem me chamar, eu posso compartilhar esse vídeo. Eu tenho o detalhamento do equipamento que esse fornecedor ofertou no mercado. Tá? E se vocês precisarem de ajuda, tanto no desenvolvimento do projeto, como aprovação, a minha empresa, eu tenho uma colega que é especializada em documentação, em projetos, e um dos nossos trabalhos é certificar, habilitar frigoríficos, né, para cliente, conseguir licenciar ele perante os órgãos municipais, estaduais, federais e até mesmo habilitar para exportação. Então, assim, se vocês precisarem de ajuda aí, de um trabalho de consultoria, eu estou à disposição. Tá? Se quiserem ir falando também pelo WhatsApp, eu fico na região de São Paulo, moro em Jundiaí. A Rose também, que é engenheira civil, trabalha comigo, está aqui do meu lado. Ó. A gente está trabalhando agora aqui. Ó. Quem trabalha com frigorífico, esse aí é um memorial, é um MTSE para um abatedouro de aves de 12 mil aves por hora, que a gente está fazendo uma atualização do layout da fábrica para ampliar o processo. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, eu puder contribuir com vocês, eu me coloco à disposição. Tá? Igual eu falei para vocês, eu fico em São Paulo, mas hoje, com tanta ferramenta de comunicação, a gente pode se falar, se precisar também, que a gente dê um pulo nas instalações de vocês aí, e puder ajudar com alguma coisa, em algum sentido, né? Vocês têm ideia, o ano passado, a professora Gisele saiu lá da casa dela e veio me visitar aqui em Jundiaí, porque eu consegui uma visita para ela no frigorífico de 12 mil aves por hora, e foi uma oportunidade legal. Ela conseguiu depois levar um monte de material para